Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos acompanhando. Estamos aqui nessa conversa, nesse bate-papo. Meu nome é Paula Bárbara, faço parte da igreja que se reúne em Guarulhos e estamos aqui hoje para ouvir o testemunho de uma grande amiga, uma grande mulher de Deus, que tem muita coisa para compartilhar do testemunho dela, da vida dela, da conversão, do chamado, da jornada de fé. E eu, sem delongas, já quero apresentá-la, a pastora Cirlane, minha amiga querida, uma flor, ela me chama de flor, ela é uma flor no Jardim do Senhor, na nossa vida, nós aqui, nossa casa, amamos muito a vida dela e a igreja em Guarulhos também, sempre recebe muito da vida dela, do depósito de Deus através da vida dela, e nós queremos começar esse bate-papo. Olá, minha irmã, tudo bem? Como é que você está? Oi, minha amiga, sua linda. Tô Tá bem, onde? Fala pro pessoal, onde você está? Onde você está morando? Ei, eu estou em Itajaí, Santa Catarina, sul do Brasil, bênção de Deus. Que delícia. Tudo bem, Aqui em São Paulo, por aqui está muito quente, por aí também? Aqui também, aqui quando é quente mesmo, né? Aqui também está muito quente. Pois é, então vamos aproveitar esse clima de calor aí de Deus. E eu queria começar perguntando para você, né? A gente vai ouvir um pouquinho da sua história, mas eu quero começar do início, perguntando para você sobre a tua infância, sobre a tua família, quais são as tuas lembranças de pequenininha. Começa a compartilhar aí com a gente. Opa, começar do início então, né? Isso aí. Eu sou de uma família de bastante irmãos, né? Não, minha mãe teve bastante filhos, né? Eu sou a penúltima de 18 filhos que minha mãe teve. Uau, verdade. E aí, muitos deles já, né, caminharam, quando eu nasci, já muitos já estavam já nos seus casamentos e tudo mais, o pessoal que ficaram para a última parte mesmo, né? Então, a gente conviveu ali muito tempo juntos, assim, nosso irmão, os irmãos que ficaram, os mais novos, né? E eu tive, na minha infância, né, eu tive paralisia infantil, foi bem cedo, eu ia fazer 2 anos, né, daí eu fiquei totalmente imóvel por 5 anos, né, 5 anos eu fiquei totalmente imóvel, e todos os médicos diziam que eu nunca ia andar, né, que eu nunca ia andar, e aí Deus deu outra palavra, né, e aí com 5 anos comecei a me mover, me movimentar, estudei, né, graças a Deus, eu pude terminar os meus estudos, né, e logo cedo eu vim para São Paulo, né, eu fui para São Paulo, eu estou em Itajaí hoje, né, e lá eu morei a maior parte da minha vida, né, a maior parte da minha vida eu morei em São Paulo, aí onde você está, né, você está em Guarulhos, então morei a maior parte da minha vida aí na cidade mesmo de São Paulo, foi aonde eu conheci a Jesus, eu vim a Jesus muito cedo, né, eu saí de um extremo para outro, né, porque eu era muito católica, né, e depois eu me desviei do catolicismo, né, e aí não sabia, estava perdida, sem saber que caminho ir, né, e Jesus abriu os meus olhos e me atraiu para ele, né, eu tive a minha experiência com Jesus em São Paulo, foi muito radical no sentido de que não ficou, né? Segura, peraí que eu quero voltar, volta um pouquinho. Então você teve paralisia infantil com 2 anos. E você ia fazer 2 anos, né? Eu ia fazer 2 anos. E aí você ficou sem conseguir andar e teve esse diagnóstico fechado de que você não iria andar. Isso mesmo? Os médicos, não foi nenhum nem dois, foram todos os médicos. Nessa época, meus pais moravam em Souza, Paraíba. Minha mãe sempre dizia que era de 9 médicos, um disse que eu ia andar, os demais todos falaram que não, que eu nunca ia andar. Pois é, e aí hoje quem te vê sabe, né, que você tem ainda alguma dificuldade de mobilidade, né, a gente que te conhece, mas isso não te impede, né? Você está aí firme e forte, vai para todo canto, tem a sua independência em Deus, porque como você bem disse, a palavra final é só do nosso Deus.
Glória a Deus por isso. Então, família grande, aquele monte de gente, você cresceu nesse contexto aí de muita gente, família cheia. E aí, fala agora um pouquinho sobre como é que o Senhor te atraiu, como foi a tua juventude, como é que o Senhor te atraiu. E aí, na juventude, né, sabe, eu enfrentei as mesmas dificuldades de relacionamento, porque, né, aquelas jovens não queriam, né, não tinha paciência, né, então, assim, tive aquelas dificuldades e tudo, mas, graças a Deus, como eu falei, logo, na minha juventude, eu vim para Jesus, né, e foi assim, foi tremendo, né? Eu estou me lembrando aqui agora da forma como foi, né? Eu tinha uma amiga, tenho, né? Que ela está ainda. Então, assim, inclusive, ela estava afastada dos caminhos de Deus, né? E um dia ela me evangelizando, e eu perdidinha ali, né? E ela me evangelizando, e ela disse um texto da palavra que foi o que marcou a minha vida, né? Antes de Cristo, porque eu tenho outro texto que marcou minha vida depois, mas antes de Cristo, né? Quando ela falou aquele texto, ela assim, ó, em 1 Coríntios 6, 20, que diz assim, porque foste comprado por alto preço. Aí ela disse para mim assim, Silane, você custa um alto preço. Como eu era muito revoltada, né? Eu não tinha esperança nenhuma, eu tinha muito complexo, né? Essas coisas todas, uma revolta muito grande, né? Teve uma fase da minha vida que, puxa, bebia que só Jesus, né? Imagine, por causa disso, né? Mas Nem dá para imaginar, nem dá para imaginar. Não, mas é bom não. Você falar, porque para ver a transformação que Cristo faz na vida de uma pessoa, né? Verdade. Como o Senhor atrai, transforma, liberta, mas não dá para imaginar, não. Se você não falar, a gente nem ia imaginar. Às vezes eu falo para os meus sobrinhos, assim, não, tia, não acredito, isso é verdade, vivia bastante, porque foi um nível de revolta muito grande que eu vivi, né? Mas hoje eu posso ver que ali, assim, o diabo estava com seus dias contados, sabe? Porque foi uma coisa intensa que eu passei a beber de uma forma, sabe, descontrolada, né? E não demorou muito, graças a Deus, eu tive um encontro com Jesus. E a minha amiga dizia isso, né? Silvana, você custa alto preço. Aí eu ficava pensando, mas quem pode pagar um alto preço para mim? Porque eu não tinha perspectiva nenhuma, né? De amor, era aquela pessoa, né? Que todo mundo via como uma coitadinha, né? Como que não serve, essas coisas todas, né? A visão que as pessoas tinham, né? E, enfim, eu não me via. Você também Oi? se via assim? Você também Eu se me via via, assim? eu me via assim. Então, quando ela falou assim, você custa alto preço, eu fiquei curiosa para saber como quem que podia pagar alto preço por alguém que ninguém queria nada, que nem eu queria nada, que não, né, não tinha valor algum, não tinha como assim. Me despertou, como assim? Porque assim, bateu no meu coração quando ela falou aquilo, né? Assim, como assim? Quem é que pagou o preço alto por mim? Porque mesmo que eu houvesse falado de Jesus e tudo, mas essa palavra chegou e bateu, né, no meu coração. E aí, quando ela me levou para a igreja, que eu ouvi a palavra, e exatamente esse texto, né? Porque foste comprado por alto preço. Aí foi quando eu entendi que foi Jesus que tinha pago um alto preço por mim, né? E eu tive uma experiência, assim, muito, eu digo radical, porque eu não tive aquele tempo de esperar me libertar da bebida, ou me libertar do cigarro, né? Era 2 maços de cigarro, assim, ó, compulsivamente, né? Muita Era o revolta, muita vazio, revolta. né, Silene? Era um O vazio muito grande. vazio, a revolta, tinha que ser É, preenchido de alguma forma, né? de alguma forma. E aí ele foi muito. Entrei eu estou me lembrando aqui que a minha família nem queria mais saber de mim, porque eu só bebia. Então, assim, eu ia para as festas, não queria saber, assim, se eu chegasse numa festa de aniversário, né? Já era uma presença como é que é? Não grata. Persona não grata. Persona não grata. Por quê? Porque só bebia e depois, né? Enfim. E aí, quando antes de eu vir a Jesus, né? Só tinha um irmão, uma casa para eu ir, que era a casa do meu irmão, já tinha se convertido. Eu não queria ir para lá de jeito nenhum, porque lá eu não podia ver as minhas novelas, não podia, né? Ter as minhas bebidas, etc.
Mas eu fiquei num beco de saída que eu não tinha mais para onde ir. Eu tive que ir para lá. E foi lá que eu tive um encontro com Jesus. O Senhor sabe como é que faz com os nossos caminhos, hein? Ele sabe, ele sabe. Foi lá que eu encontrei a Jesus, né? Foi lá que... Então, na igreja que ele estava, era um ponto de pregação, ele pregando... Ele não, um amigo dele nesse dia. Naquele dia eu nasci de novo. Naquele dia que aquele irmão, pastor Luiz, do Verbo da Vida, bispo Luiz. Verbo vivo aí em Guarulhos. Dia que ele estava pregando aí, que ele hoje é, né, o vice-presidente aí no Verbo Vivo com o pastor João, o apóstolo João Staub. No dia que ele estava pregando ali, Jesus abriu os meus olhos e eu nasci de novo, né? E a minha vida foi totalmente transformada. E isso já tem quanto tempo da sua conversão? Que ano foi? Você quer que eu me entregue? Você quer que eu me entregue tudo, não, até a idade? Não vou perguntar a idade nem o RG. Faz tempo isso? Não, mas faz tempo. Minha conversão, uns 32 por aí, 32 anos por aí. Uau! Que grande bênção, que grande bênção. Aí você se converteu e já foi assim radical, não ficou naquele chove não molha, aquele mamão com açúcar, aquela fé morninha, você foi, já foi com tudo mesmo. Falei, eu quero Cristo, essa vida, e é isso aí. E as pessoas que me conheciam, que sabiam como que eu era, alguns diziam assim, era, sabe, tipo assim, isso aí não é verdade não, sabe? Por quê? Porque eles viam, eles me conheciam. E agora falar de Jesus e estar na igreja, eles não estavam acreditando, né? Achavam que ia ser só uma coisa que ia passar, mas... E quando eu saí daquele lugar, eu disse para o meu irmão, né? Isso quer dizer que Jesus está no meu coração? Ele disse sim, ele disse, então, eu coloquei lá dentro de mim, assim, nunca mais vai sair. E pronto. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Então, na verdade, você se converteu numa reunião simples da igreja. O Senhor, nem precisa de grandes coisas, né, Cirlane? Onde tiver 2 ou 3. Alguém disposto a glorificar o nome do Senhor e um coração sedento, ali o Senhor se manifesta, né? É verdade. Liberta, transforma. E a gente sabe aqui, principalmente aqui, o pessoal de Guarulhos aqui, gosta muito de você. Cirlane tem uma veia profética aí, muito forte, tem feito muita coisa pelo reino de Deus, em prol do corpo de Cristo. E aí agora eu queria entrar um pouquinho mais sobre a questão do teu chamado. Como é que foi o teu chamado? Por onde você passou? Quem te ensinou? Quem te discipulou? Deu a mentoria para você? Compartilha um pouquinho com a gente sobre isso. Então, aí eu me converti nesse ponto de pregação, e esse ponto de pregação, né, tinha a igreja que era considerada a igreja sede. Então, eu congreguei ali, Jardim Brasil, São Paulo, por muito tempo, e aquela fome por Deus, né? O meu irmão começou a fazer seminário, e eu fui fazer também o seminário Verbo da Vida, que hoje é o Instituto Rema, né? E eu fiz o seminário, depois eu já passei a congregar lá no Verbo da Vida, porque a questão mudou, né, o entendimento de ver as coisas, já não era mais como é que é, aquela visão de usos e costumes, né, então eu passei a congregar no Verbo Vivo, onde eu fiz o seminário todo, passei a ser professora, aí foi onde começou, na verdade, o pastor Thomas Dawson, ele hoje está com o Senhor, né, ele era um americano que morava no Brasil por muito tempo e ele era diretor dessa escola. Ele era diretor e depois que terminei os 4 anos de seminário, daí ele me colocou na equipe para ser professora da equipe dele, né? Então, sim, na verdade, ele foi o primeiro que me deu, na verdade, ele me ungiu, né? Ele me ungiu como missionária e me enviou. Eu trabalhei, eu fui professora de seminário acho que por um bom tempo com ele, e São Paulo, Curitiba, Santos, Vinhedo, foram as cidades que eu dei aula, e fiz parte da equipe do pastor Thomas, né, aí o Senhor o levou, e aí Deus me chamou, Deus começou a me chamar, me colocar no meu coração um amor muito grande pelo Brasil, me deu um sonho, né, que caía do céu, a bandeira do Brasil empoeirada, e eu comecei a me apaixonar pelo Brasil, um dia passando pelo Bom Retiro ali, né? Aí eu ouvi uma música, Brasil, ouve, ô Brasil, e eu fui atraída por aquela música, quando eu entrei ali, era a igreja que a apóstola Valnice Milhomes pastoreia, né? Lidera. Naquela época, ela liderava ali em São Paulo, hoje ela está em Brasília, né?
E ali, pronto, eu fiquei, meu Deus do céu, tipo assim, né? Aí Deus falou para eu, deu um tempo, eu estava sondando para ver se realmente era de Deus, e Deus me direcionou para estar ali por causa da redenção da nação, né? Então, eu pedi para o pastor Thomas para me abençoar, e eu ir para lá por causa dessa chamada e dessa visão que Deus tinha me dado, que Deus estava me direcionando para ali, né? E ele me abençoou, até nessa época tinha carta, né? Me deu uma carta, enviou e tudo. E aí, na Insegec, eu servi, eu congreguei ali por mais de 15 anos, quase 20 anos, né? E também a apóstola Valnice, quem eu, né, tenho um grande respeito e honro, né, foi uma pessoa que teve uma grande influência na minha vida e passou a treinar e me treinou e me ungiu para o ministério dela também, né? Ela ungiu ao ministério pastoral, né? E ali eu trabalhei por muitos anos, fiquei muitos anos servindo ao Senhor ali na ICEGEC. Depois, Deus me Você, então, direcionou para... andou pertinho do pastor Thomas Eu Dawson, fazia, era da equipe dele. e Eu depois era da equipe... Hoje andou coladinha com Valnice Milhomes. Meu também era da Deus, equipe dela. Também era da então, equipe dela. a Era mulher, direto... formação é forte, hein? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Foram, assim, foram bases muito sólidas que a gente agradece, né? A gente agradece porque fica um fundamento muito firme, né? Eu tive líderes realmente bem fortes, né, na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E depois Deus me deu direção para mobilizar, fazer mobilização de oração no Brasil, né? Isso já bom tempo, em 2012, né? Foi quando eu já estava conversando com o apóstolo Valnice. E para eu fazer esse trabalho. Nesse tempo, eu pedi para sair do presbitério, do trabalho local, para fazer esses trabalhos, né? E eu realizei esse trabalho por 6 anos, mas com a cobertura também. Eu não estava mais no presbitério local, mas eu estava, né, ligada, né, ligada Coberta, ministerialmente à sim. INSEGEC, enquanto eu realizei esses encontros de proclamação por 6 anos no Como Brasil. que eram feitos? Como foram feitos esses encontros? O Senhor deu a palavra de voltar à essência, que a igreja voltasse às bases, voltasse aos fundamentos na sua essência, né? E para que eu fosse aos quatro cantos como uma forma profética de falar, né? No Brasil, e proclamasse isso. E aí, assim, eu não conhecia, por exemplo, aqui no Sul eu não conhecia ninguém, né? Então, comecei primeiro por São Paulo, o senhor disse, começa primeiro por São Paulo, que São Paulo é a sua base, é a sua Jerusalém. Então, nós realizamos 4 cantos ali de São Paulo, norte, sul, leste, oeste, ali de São Paulo, os encontros, e o senhor disse assim, faz só com mulheres. Aí disse, mas por que mulher? Porque eu fiquei pensando, né? Meu Deus, por que mulher? Eu gosto de ministrar o corpo, né? Eu tenho essa paixão para ministrar o corpo de Cristo, né? Eu não tenho um público específico, né? E até guardo aquele conselho de Paulo, né? Eu prego todo o conselho de Deus. Então, assim, e aí o Espírito Santo disse, não, essa é uma forma profética, né? É uma intercessão em nível, né? Em nível profético, estrategicamente, porque a mulher fala da igreja. Então, a palavra que você vai levar é a palavra para a igreja, né? E a mulher como sinal, como símbolo que é para a igreja. E ali nós começamos, realizamos os encontros nos 4 cantos do Brasil, e Deus falou que eu ia para... Brasil não, São Paulo. Aí foi quando Deus falou que eu ia para fazer no Brasil. Eu não tinha nenhum tostão, quando ele disse isso. Aí eu falei, meu Deus, né? Ele disse, não, você vai e vai. Isso ele falou para mim em outubro. Não foi outubro, não, foi em agosto, por aí, setembro, julho, agosto, um desses meses, ele falou, ele disse, você vai até o fim do ano, você vai fazer, você vai estender esses encontros para o restante do Brasil, no sentido de 4 cantos. Aí, pronto, eu não falei nada, só fiquei orando, deixando para ele, né, completar a obra, e um dia eu estava lá, estava na internet, entrei na minha página, no Facebook, e entrou uma moça e disse assim, você viaja tanto, porque eu tinha viajado recentemente, naquela época,
E ela disse, quem paga tuas contas? Aí eu ainda brinquei e falei assim, imagina. Só que essa moça, eu não conheço ela, e se você estiver me ouvindo, viu? Ainda hoje você não deixou eu falar, né? Ela mora em Santos, eu não a conheço, ela nunca quis vir em um dos nossos encontros, ela nunca quis aparecer, mas foi ela que bancou os 4 cantos, porque ela diz assim, olha, ela disse, porque eu quero investir, eu tenho bastante milhas acumuladas, eu quero investir no teu ministério. E aí Glória. foi como eu realizei esses encontros, ela que, quando eu ia, ela disse, é só dizer, eu disse, olha, eu vou para tal lugar. Aí ela mandava a passagem, né? Quer Nunca dizer, pedi então, nada, os pastores... você está dizendo que a gente não precisa de ter dinheiro, só precisa de ter um coração disponível e obediente? Obediente, é O só Senhor faz obedecer, e envia, né? porque a gente não precisa inventar nada, né? Só precisa obedecer. Se fizer o que ele está mandando, ele paga a conta, né? E aí o Espírito Santo diz assim, olha, faz com os pastores, né? Os pastores são os guardas da cidade. Os pastores são os juízes nas portas das cidades. Então, Sim. é uma demanda de responsabilidade, né? Então, você compartilha e se submete a eles isso. Submete o que eu falei e esteja também sob a submissão ali no território deles. E eu abri tudo isso, eu dizia, olha, assim o Senhor me passou, mas eu estou aqui sob, né, debaixo da liderança do Espírito Santo, mas submissa a vocês, né? Se vocês, né, julgarem tudo bem. Mas, olha, foi uma receptividade, sabe, uníssona, porque, assim, é impressionante. E aí, em São Paulo, fizemos equipe de pastores para realizar esses encontros. E o Espírito Santo disse assim, ó, esses encontros não vai ser cobrado, né, para cobrar nada de ninguém, e tu sabe que tudo que a gente vai fazer precisa de dinheiro, né? Aí diz assim, olha, cada pastor e cada igreja vão oferecer, o que eu quero são ofertas de amor que suba aos céus, eu quero que suba ofertas de amor, cada um vai oferecer o que tiver no seu coração. Só sei que dava tudo certo ali, dava tudo certo e realizamos, porque o Espírito Santo estava falando assim, que cada ato que a gente fazia, né, era fazer lembrar do lugar que a gente precisa voltar, o lugar da comunhão com os santos, né, que ele falou que a gente precisa restaurar isso, restaurar a comunhão com os santos, né, a comunhão dos santos, que nós, como igreja, precisamos voltar a isso. A comunhão não é só né, uma coisa à parte, ela faz parte da igreja como um todo, né? Sim. Se tiver comunhão uns com os outros, não diz se eu tiver comunhão só com você ou com quem eu me acho bem, ou com quem, né? Com quem concorda comigo, com quem eu me identifico, né? A Bíblia fala de comunhão uns com os outros. Então, assim, aí o Senhor falou da restauração da comunhão, que tudo que a gente fizesse ia mandar uma mensagem, né, para o mundo espiritual. Seria realmente uma mensagem, de fato. E eu não me lembro que ano foi, mas eu acho que foi o primeiro que eu participei com você aqui em São Paulo, foi lá em... Oh, meu Deus, agora falhou o lugar. Em Budas Artes. Logo ali aqui de Guarulhos, né? Logo em Budas ali. Artes. E foi um encontro de um dia todo, né? E particularmente, assim, na minha vida, naquele dia, o Senhor falou muito. E eu lembro que o encontro rolou durante o dia, então vários pastores ministraram, falaram, equipe de louvor de várias igrejas ali ministrando, sim. Mas a última palavra foi a sua. Então, assim, a gente já estava assim, só o bagaço já quebrantado. Aí você entra falando que o maior evangelismo é se nós formos um, porque o mundo vai crer. E aquele dia, eu lembro como acabou aquela reunião. Na verdade, eu acho que não acabou, né? A gente acabou saindo dela, mas todo mundo, os músicos já não conseguiam mais tocar, nem aquele fundinho que o pessoal vai para oração no final, assim, os músicos não dava conta também, não. Tava todo mundo rendido, quebrantado, e tão importante. E ali, através dali, a gente fez amizades, né? Através da sua vida, né? Não só do evento no momento, mas através da sua vida com esse chamado de corpo, de unidade, a gente fez amizade, a gente tem outros irmãos, né, que se estendeu essa comunhão, esse amor, esse carinho, esse conhecimento, e como você falou, nem sempre são, né, faz parte da mesma patotinha, no sentido de todo o entendimento,
mas nós temos a cruz de Cristo como aquilo que nos une. E para nós aqui, principalmente para mim, para o Gladys, para a igreja em Guarulhos, foi muito bênção, né? Depois a gente participou também daqueles que... Eu não sei se foi na pandemia, que era um tempo de oração 20, também. 24 horas de adoração e de intercessão, né? Isso aí. Você fez a gente participou de 2 vezes. Foi na pandemia que a gente fez online. Sim, isso mesmo. Foi muito bom também, foi muito excelente. E o quanto isso tem fruto, né, Sirlene? Não é só o fruto que se vê ou o fruto imediato, mas o fruto da obediência e da palavra semeada. Ela segue frutificando, né? Então, verdade. Continua aí um pouquinho mais. Eu sei que você foi morar em Fortaleza, me fala, como é que você foi parar lá? Então, Fortaleza foi um das regiões, né, que nós realizamos o trabalho, né, no Nordeste. Então, nós realizamos os encontros de proclamações no Nordeste, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Nós realizamos nessas 4 regiões. E Nordeste foi um deles, né? E fomos para Fortaleza. Quando eu fui para Fortaleza, gente, é incrível, porque essa foi uma experiência que marcou muito minha vida. Porque eu estava em São Paulo, e aí o Espírito Santo me enviou para Fortaleza. Os pastores lá já queriam que eu fosse para lá para poder... eles queriam ampliar mais, né, para poder trazer mais, solidificar mais e tudo. Mas aí a gente estava orando, né? Mas quando eu tive aquela certeza de ir, né, eu fui assim, tipo... Eu não sou uma pessoa aventureira, né? Tipo assim, não vou fazendo as coisas porque acho... Não. Vou pela fé. Não sou. Mas, se o Espírito Santo falar, eu faço mesmo. Então, eu fui realmente pela fé. Eu não tinha quem me sustentasse. Não tem, né? Tem o Espírito Santo, tem o Senhor. Mas não tinha, assim, aquela coisa de fazer assim, ó. Hoje, né? Tipo assim, todo mês você vai ter essa quantia nessa data, entende? Eu não tinha. Vai que tem alguém segurando a corda, né? O que você vai receber alguma coisa de algum lugar. Era uma dependência total do Senhor, total. Não tinha quem... Não tinha, gente. E aí eu fui, né? E você acredita, eu não ia pedir nada para ninguém, tá? Os meus irmãos aí, eu posso colocar esse vídeo aí na internet, joga na internet, eles podem entrar e eles podem testemunhar, tanto o pessoal de São Paulo, como o pessoal de Fortaleza, qualquer região que nós fomos, se alguma vez eu pelo menos insinuei alguma coisa, de pedir alguma coisa, eu não gosto disso, isso não é meu perfil, nunca nem insinuei, que às vezes a gente escuta, né, alguém na pregação, irmão, pela fé e tal, né? Eu nunca, Deus é minha testemunha, mesmo que fosse para fazer, eu não tenho esse perfil para fazer, enfim. E aí, nunca pedi nada, Deus é minha testemunha, mas Deus nunca me deixou faltar nada. Em Fortaleza foi uma coisa que impressionante, porque realmente, meu Deus do céu, eu estava sem trabalhar, eu não tinha quem, né, me sustentasse, não tem quem me desse nada, não ia pedir, então E aí, eu consegui alugar a casa, tô resumindo aqui, eu consegui alugar a casa no meu nome, sempre no meu nome, eu era nova na cidade, não tinha, meu nome não estava, porque os órgãos, né, públicos, eles exigem que a pessoa tenha, né, uma movimentação ali, né, eu não tinha nenhuma movimentação ali, naquele lugar, mas eu consegui alugar a casa, fiquei 1 ano e 4 meses naquela casa, eu fiquei, acho que foi 1 ano e meio em Fortaleza, uma coisa assim, mas eu só sei que eu fiquei 1 ano e 4 meses naquela casa, olha, não me faltou, não atrasei um dia o aluguel, nunca me faltou nada na minha cozinha, na minha mesa, nunca faltou nada para eu vestir, para eu calçar, nada, nunca faltou, Deus é minha testemunha, que nunca faltou nada, e também nunca pedi nada para os meus irmãos, eles são testemunhas disso, e assim, eu achei impressionante, porque às vezes a gente diz assim, né, eu vivo pela fé, mas a gente tem um trabalhinho, tem uma coisinha, né, ali realmente foi, gente, eu vi, sim, a mão de Deus de uma forma extraordinária, eu não tenho, na questão de depender de Deus, nessa questão aí, eu não tenho nenhum problema, assim, medo de alguma, sabe, porque essa é uma área, para mim, muito, muito, muito convicta. Resolvida, de que Deus, né? não. Muito provada, né, Sirlene? Muito provada, né? Eu lembro, vou abrir aqui uma particularidade aqui, e a Sirlene estava falando, a gente foi pegar ela no aeroporto um dia, e passamos em frente a um hotel, que tem aqui em Guarulhos, o mais caro, top.
E aí a Cirlane disse que já tinha ficado lá. Eu falei, que isso, irmã? Você tá em alto padrão, assim. Aí ela, ih, nada, minha filha. Acho que foi um cancelamento de voo, alguma coisa assim, né? Que a companhia te mandou para lá, ainda teve jantar e tudo, e a gente vinha no carro conversando e falando, né? Que tem coisas que só prova quem é milionário ou missionário, né? Só Deus já para fazer aproveitei. algumas coisas. Não, olha, essas viagens, de fazer as viagens para os quatro cantos, gente, até o meu povo disse assim, o que está acontecendo? É Deus, né? Porque, assim, todas as viagens foram feitas assim, né? Como já falei, né? De doações, eu também não fiquei pedindo. A irmã sempre estava ali. Tem mais, foi para aquela fase, né? Ela foi para aquela fase, nem mais, nem menos. É incrível como Deus faz, viu? E aí, assim, nós realizamos por 6 anos, né? E graças a Deus. Hoje, porque, na verdade, o que Deus estava querendo de nós, eu acredito que é o que Deus quer hoje, é essa unidade, né? Essa unidade entre nós, unidade de força, né? Que a gente possa, porque ela é a chave, ela é o carro-chefe, né? Para a gente avançar no reino como igreja, né? Para a gente avançar no reino. Então, você Jesus diz, o ficou... mundo... Pode falar. O mundo vai conhecer, vai me conhecer através de vocês. Por isso que eu digo, a maior arma de evangelismo é essa. É o amor uns pelos Unidade. outros. Uns É pelos isso. outros. Não é compartidarismo. É o amor genuíno de Jesus. Amar todo mundo sem acepção. É um grande Então, desafio, né? É um é grande desafio, desafio. porque você tem que lidar com o que é diferente, É. sair um pouco da zona de conforto, da sua tribo, né? Do seu É morrer, formato, né? É. e entender que também há um depósito de Deus na vida do irmão, também há um depósito de Deus, né, naquela outra comunidade, e entender isso como corpo é um desafio muito grande. Então você ficou 6 anos cumprindo esse chamado do Senhor, de fazendo esses ajuntamentos, começou com as mulheres, depois foram com os grupos de pastores, e depois desse tempo, o que o Senhor te proporcionou? Sim, aí, né, só completando aí a questão dos encontros, né, dessas mobilizações, porque, assim, eu tinha, antes de, vamos dizer, estar indo para os quatro cantos, né, fazer esse trabalho, e estar inserido no corpo, eu fiz uma viagem, está inserido no corpo, não, está realizando mesmo, porque eu falei que eu tinha pedido para a pastora Nisso para ela me liberar, né, e tinha, e quando ela fez isso, antes de eu fazer a mobilização, eu fiz uma viagem para Londres, né? Aliás, eu fui 2 vezes para Londres em 2011. Então, quando eu voltei, né, eu conversei, eu estava morando, aí eu fui para Guarulhos, foi onde, né, aí perto de vocês, fui para Guarulhos, e aí eu fiquei orando a Deus sobre congregar e tudo até me encaixar, e aí foi quando Deus deu essa direção dos quatro cantos, né? E aí foi quando eu conversei novamente com a Insegec, com o pastor Wagner, nessa época agora o pastor Wagner em São Paulo, né? A pastora Valnice já estava em Brasília, e aí foi sob esse comando, né? Estava conectada que a gente não faz trabalho fora do corpo, né? Então, assim, mas só que nesse tempo aconteceu uma coisa interessante também. Por quê? Porque nós estávamos realizando esse trabalho e não sabíamos, mas tinha pessoas acompanhando a gente. A gente postava, por quê? Por ser um trabalho assim de fora, né, de regiões e tudo, aí a gente usava a internet para postar, tipo assim, ó, tá assim aqui, para mostrar no sentido de a outra região, né, o que essa região estava fazendo, como a gente estava fazendo, essas coisas. Bom, só sei que tinha outras pessoas nos acompanhando, e nesse íntere, gente, eu achei incrível isso, porque assim, nós já estávamos realizando esse trabalho com a liderança não, né, caminhando junto em aliança com o pessoal, com o Wagner e tudo. E aí, gente, olha, vários ministérios me procuraram. Eu vi isso como um sinal de Deus, como resposta de Deus, porque a gente estava falando sobre a unidade do corpo. Nessa época, olha, o presidente do Conselho de Pastor do Rio Claro me procurou, porque queria reconhecer o ministério
com o Ministério de Apoio ao Corpo de Cristo. Eu não tinha falado nada para ele, nem conhecia esse irmão. Ele nem sabia se a gente estava fazendo alguma coisa ligada ou não, né? Então, um dos presidentes, porque não era... Tem o presidente, mas tinha esse irmão também lá, que trabalhava com... Então, ele queria fazer isso. Um missionário que tinha uma base no Rio de Janeiro, não, em Curitiba, uma base em Curitiba, mas que era uma base de missões da Europa. Uma base de missões da Europa. Esse também me procurou. Outro missionário que tinha uma base de missões na África, mas que residia no Rio de Janeiro, me procuraram. Gente, esse pessoal me procurou para reconhecer o trabalho que a gente estava realizando, como reconhecer formalmente, viu? De assinatura de cartório e tudo. Como um trabalho de apoio ao corpo de Cristo. Você acredita? Eu vi assim, Deus, assim, sabe, batendo o carimbo dele nisso, sabe? E foi assim, nós temos fotos aí, tudo mais, desse dia, né? Eles foram lá e reconheceram formalmente, né? Alguns deles tinham esse acesso aí a questões jurídicas e tudo, então foram lá e reconheceram, e foi assim, foi o dia em que, assim, olha, como se o Senhor dissesse assim, olha, avante, porque foi o segundo encontro, no segundo encontro que a gente realizou, isso aconteceu. Mesmo a gente já estava conectado ali com a igreja e tudo, mas em nível de corpo, em nível de nação, Deus levantou essa equipe de pastores que a gente nem conhecia. E aí Glória a foi, Deus. né? Aí nós completamos quando foi, e foi em Fortaleza mesmo, que o Senhor disse até aqui. Foi em 2018, o Senhor disse assim, até aqui, os encontros vão até aqui. Você, né? Tipo assim, completou. E aí eu vim para São Paulo, em 2019, e aí eu já escutava o pastor Luiz há muito tempo, né? Até nesse período também eu já escutava o pastor Luiz. E as palavras que Deus ia trazendo para a gente nos encontros, todo ano Deus dava uma palavra de volta à essência, né? Voltar a depender do Espírito Santo, voltar à comunhão dos santos, voltar aos atos de justiça, né? Tudo palavra de fundamentos. Todas as palavras, quando eu ia ouvir o pastor Luiz estava pregando, meu Deus do céu, mas eu nem ouvia esse pastor, né? E aí, Deus nos deu a graça de ter ele em um dos nossos encontros, em 2005. Ele ministrou em um dos nossos encontros de proclamação, lá na Insegec de São Paulo, o pastor Luiz foi pregar, né? E ali a gente se conheceu, pessoal. Gente, para mim foi uma surpresa, porque, né? Imagina ter o pastor Luiz em nosso encontro, é um milagre, né? E graças a Deus nós conseguimos, o Espírito Santo, né? Nos permitiu, nos deu essa honra de ter o pastor Luiz ali. E assim, tudo ia muito assim, né? Testificando e tudo, mas ainda assim, eu não ia tomar nenhuma decisão só porque, né? Tipo, a gente estava se identificando no espírito, no sentido de palavra e tudo. Porque isso acontece no corpo, né? Mas aí o Espírito Santo começou a mexer, e quando foi em 2020, foi. Aí o Espírito Santo, porque assim, né? Cada um Deus vai tratando diferente, né? Comigo ele vai, tipo assim, como parece que vai ter uma hora que vai, né? E Vai aí ele confirmando, vai afunilando, né? vai afunilando, né? Para eu vir para cá, porque o Espírito Santo disse que era um lugar, né? Para cá, para Itajaí, para cá, para o Mevan de Itajaí, que era um lugar onde a palavra estava saindo de uma forma como, né? De uma forma de essência mesmo, não que não tivesse em outros lugares, né? Mas especificamente para o propósito que eles estavam me levando, né? Teria ligação com o Mevan aqui em Itajaí, né? Então, assim, e o Espírito Santo disse que aqui nós daríamos continuidade nessa missão, né? De estar, porque é uma casa que traz uma palavra genuína, que tem uma, né? Ele disse assim, o Espírito Santo disse para mim assim, ó, lá você vai encontrar um povo que estão caminhando nessa direção, né? Caminhando nessa direção de retorno à essência, quer dizer, essa é a pegada da gente, né? De andar no evangelho genuíno, né? E aí foi, eu estou aqui desde 2020, então, você foi morar no sul do país, Itajaí, e está debaixo da cobertura, ligado aí com os irmãos do Mevan, do pastor Luiz Hermínio. E aí já tem caminhado aí já 5 anos, então, ou para completar 5 anos, né? Vai fazer em junho agora, 5 anos. Sim, e você, para quem não te conhece tanto,
você tem um chamado muito forte com relação à oração e à intercessão, né? A oração, aos ensinos dos fundamentos, da intercessão. E para você que está assistindo aí, vai ficar com gostinho de quero mais, porque nós vamos fazer um outro vídeo com a Sirlane, falando sobre oração, intercessão, ela vai poder nos ensinar. Então, aguarda aí que em breve a gente volta para falar sobre isso. Mas você, então, foi para lá, para ir, né, para Itajaí, nesse intuito realmente dessa questão da oração, da intercessão, do clamor, né? Para ser sincera, assim, quando eu vim para cá, eu nem achava que eu ia me envolver com oração, mas, na verdade, nem sabia o que seria, né? Não sabia, assim, eu sabia que tinha a sala de oração aqui, e na minha cabeça eu ia só me unir aos irmãos aqui, né? Tipo, que lugar, que eu amo, né, esses ambientes. Então, que gostoso, eu vou ficar lá só, glória a Deus, aleluia, né? E aí, estamos aí, Deus tem movido de uma forma muito, muito preciosa, né? Com a oração, com os irmãos. Tem sido Glória a bênção de Deus. Deus. Glória a Deus. Toda vez que a gente senta para conversar, eu acho que a gente teve mais tempo de mesa junto, compartilhando o coração, ouvindo, do que propriamente em alguma reunião oficial, né? Acho que o Senhor tem nos presenteado assim, dessa forma, né? E aí a gente vai caminhando agora para o finalzinho do nosso bate-papo aqui, já com esse compromisso de gravar o próximo, falando sobre oração, intercessão. Você que quer conhecer um pouco mais, que precisa se aprofundar um pouco mais, tem dúvidas, como é que funciona, oração e intercessão é a mesma coisa, é para todo mundo, como é que é esse negócio, e batalha espiritual, tanta coisa. A gente vai ter um próximo com a Sirlane. E agora a gente vai caminhar para o fim, e eu vou fazer aqui algumas perguntinhas para a Sirlane. Sirlane, compartilha com a gente um versículo ou um texto bíblico que marcou a sua vida e por quê? Fora aquele que foi antes, né, de que eu custava um alto preço, quando eu vim a Jesus, nos primeiros caminhos, nas primeiros passos com Jesus, eu fui muito, muito, muito atacada pelo diabo com relação à minha identidade, né, minha identidade e a questão da paralisia, a questão da deficiência, que eu nunca ia ser nada, essas coisas que o diabo não fala para ninguém, né? Então, assim, que eu não quis nada, imagina se alguém ia acreditar na minha pregação, ele dizia, né, até usava os textos, quem creu na minha pregação, ainda usava esses textos, né, então, assim, e fui muito bombardeada, só Deus sabe o que eu passei, porque, puxa vida, meus primeiros dias de fé, ali aquele paixão por Jesus, enfrentando isso, não foi nada fácil, nova convertida, né, quando a gente está lidando, quando a gente já tem uma experiência, mas o Espírito Santo sempre estava ali presente, ele é o ajudador por excelência, né, mas eu não abri mão de buscar a Deus, eu orava, eu buscava Deus, e o Espírito Santo, um dia eu estava indo para a igreja, estava dentro do ônibus, o Espírito Santo trouxe um rema para mim, não foi assim, aqui na cabeça, não, foi no Espírito, foi uma revelação, ele disse, Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que eu tenho para ti, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Gente, aquilo ali, ó, foi assim, ó, ali eu fui curada na minha identidade, foi como que o véu foi rasgado. De uma forma tão simples assim, é? Exato, né? Foi assim, porque assim, né, quando tem a revelação, ela muda tudo, né? Muda tudo. Eu chorava, né, ali dentro daquele ônibus, eu saí daquele ônibus assim, querendo dizer assim, ó, cão, era você, não era que estava me azucrinando, agora eu vou azucrinar você. Então, assim, eu sei o dia, a hora e tudo, porque quando Deus fala com você, você fica marcado. Deus me marcou naquele dia, eu nasci de novo lá naquele dia do encontro, naquele local de pregação, mas eu tive a minha identidade restaurada. Né? Eu tive a minha identidade restaurada naquele dia com essa palavra. Aí alguém pode dizer, não, mas de um monte de coisa que você tem para curar ainda, é tudo partindo dessa revelação de que ele já me deu. Quando bate alguma coisa aqui, eu parto, vou sempre
É sempre partindo da revelação de quem ele é para mim e de quem eu sou nele. Isso não tem cão que arranque. Não tem cão que Aleluia. arranque, não tem ninguém que arranque. Eu sei quem eu sou. Eu posso passar por qualquer situação, seja de qualquer que for. Seja de desentendimento, seja de falta de compreensão, seja de calúnia, seja o que for. Eu sei quem eu sou em Jesus. Gente, esse Aleluia. entendimento, esse texto, para mim, é a vida. Assim, é contínuo, né? Não é uma coisa que um dia Deus falou, foi bom naquele tempo. Não. Sempre, sempre que eu estou lidando com qualquer situação, o Espírito Santo sempre, ele me traz novas, vamos dizer, novo entendimento, aprofunda mais essa revelação, né? Algo A fantástico. palavra volta, mas é um pouco mais profundo, né? O Senhor Ela vai vai se reconstruindo, aprofundando, né? Gente, é algo fantástico. Então, assim, esse texto é o texto da minha vida. Não é aquela coisa que eu acho bonito. Não, é o texto da minha vida que eu posso dizer, é como se fosse a minha identidade. Não, é como se fosse, não, é a minha identidade. Quando o diabo Aleluia. se apresenta, seja como for, eu apresento a minha identidade. Esse Jeremias texto é a minha 29, vida. 11. É. Glória a Deus. Agora nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer aqui um joguinho rápido, bate pronto, tá bom? Vou falar uma palavra e você fala uma palavra de volta ou uma pequena frase, uma frase curta do que vier na sua cabeça. Tá pronta? Vamos lá, né? Vamos lá. Primeira palavra: fé. É tudo para você enfrentar a sua vida, o seu dia a dia. Sacrifício. Amor. Brasil. Ninguém sacrifica se não houver amor. Brasil. Paixão da minha vida. Cristo. Tudo. Meu tudo. Minha suficiência. Aleluia. Igreja. Parte de mim. Sou parte Dor. disso. Sou parte dessa igreja. Aleluia. Dor. Na cruz. Esperança. De Jesus voltar. Oração. É o pulsar do coração de Deus para o filho. É a comunicação do filho e pai. E a última, essência. Ah, Olha lá, gente. Ó, eu pedi a ela, falei, pega teu livro aí. Esse aí é o livro da Sirlane. A gente. Não, do outro jeito mesmo. Do outro jeito. Aí, assim tá perfeito. Retornando à essência, livro da Sirlane, falando um pouco sobre essa palavra que Deus te deu, né? Esse retorno à essência, esses atos que ela compartilhou aqui proféticos, esses 4 cantos, né, Sirlane? Foi algo que Deus derramou no teu coração, você colocou em palavras aí? A essência é Cristo, né? A essência é Cristo. Não tem como que eu quero dizer? Não tem assim, não tem nada alto demais ou obscuro para você entender. É muito simples, né? O Evangelho. A essência de Deus é Jesus. Basta você olhar para Jesus e ver como ele agiria em alguma situação da sua vida e você agir como ele agiria, né? E eu não preciso enfeitar. A gente enfeita muita coisa hoje. A gente enfeita para passar uma, né? A gente coloca um véu para mostrar alguma coisa para alguém, mas não precisa mostrar nada. Quem tem a sua identidade sarada não precisa mostrar mais nada. Você é você, né? Você é você. Você não precisa imitar ninguém, né? Você não precisa pegar carona em espiritualidade de ninguém. Você precisa ter comunhão com seu irmão. E é com seu irmão, com qualquer irmão, né? Que eu quero dizer no sentido de que a gente não tem irmão só. Eu vou ter comunhão só com o Valnice, que ela está lá naquela posição X, né? Ou com o pastor Luiz, porque está lá naquela posição X. Não, eu vou ter, e pelo contrário, né? Jesus diz, olha, se você quiser ser, né, a última Coca-Cola, seja a bolachinha lá do deserto, né? Minha tradução aqui. Então, assim, Jesus Livre mesmo disse assim, tradução. ó, você quiser... Hã?
Livre tradução. Jesus disse assim, olha, se você quiser dar um banquete, assim, chama quem não pode estar aí, né? Se você quiser dar um presente, dá para quem não pode te retribuir, né? Então, assim, é isso a vida com Cristo. Mas como é que nós estamos vivendo isso? Ou nós estamos querendo apenas aquilo que, né, os nossos interesses, né? Será que a minha amizade com a Paula é só com algum interesse? Porque ela pode me beneficiar em algo? Então, isso não é comunhão, né? Isso não é essência. Então, a gente precisa voltar e ver isso. Porque, às vezes, a gente prega muito sobre religião. Ah, porque isso é religião, religião. Religião é não viver a essência de Deus. Seja quem for, às vezes está bonita, pregando, tem a parede preta, tem o holofote, tem tudo, mas não tem a essência. E, às vezes, a pessoa, você olha ali e não tem nada, né? Tipo, nem parecer, nem formosura, né? Não tem nada, mas tem a essência. Deus está buscando de nós isso. Viver com Deus é viver a essência de Deus. E, na maioria das vezes, uma geração que anda pela aparência não vai receber as coisas simples. E o evangelho, assim, ele é profundo, ele é poderoso, mas ele é simples. Por quê? Porque ele é verdadeiro, né? Ele não precisa ofuscar nada. Colocar, né? Eu estava fazendo aqui, se ela tem que me arrumar, colocar maquiagem, né? Mas não tem como, né? A gente tem que ser nós, é isso aí, né? Então, assim, eu não faço como o Paulo, né? Não me julgo que eu já tenho alcançado, mas eu prossigo porque eu quero viver o evangelho de verdade. Amém. O evangelho não é para meu status, o evangelho não é para eu ganhar em cima dele, para eu me beneficiar. O evangelho, apesar dele me beneficiar, mas o benefício que ele me traz não é para tirar o lugar de Cristo, não é para eu me aproveitar de nada, né? O evangelho, ele é o poder de Deus, ele é puro, a gente não pode ofuscar isso, né? E às vezes a gente está preocupado com embelezar as coisas, embelezar coisas, né, materiais, as pessoas olharem e olhar a beleza. Gente, a maior beleza é Cristo. Não tem beleza maior que Cristo, né? Não estou dizendo que a gente vai andar desarrumada, também porque, né, eu me preocupo de me arrumar sempre também. Mas, gente... Uma boa preocupação, tá bonita, tá bonita. Ah, que bom, que bom. Essas amigas são boas, né? Essas amigas, assim, falam essas coisas pra gente. Mas assim, olha, a gente tem que ser a gente. Uma palavra que Deus me deu assim, ó, que eu estava muito preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo uma época aí, tal. Ah, porque falou, fulano falou, Beltrano falou, preocupada com quem disse, com quem não disse, e Deus, não é verdade isso, né? Eu estava falando para Deus, Deus, isso que estão falando não é verdade, o Senhor sabe que isso não é verdade. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que não é verdade. Ele disse assim, filha, não se preocupa, eles também não me conhecem. E ele disse assim, firme-se na verdade e deixe que a verdade te respalda. Então, a gente não precisa se preocupar em mostrar nada, em justificar nada, a gente só precisa andar na presença, só isso. É o então, retorno à essência... essência. Oi? O retorno à essência, né? Aqui, ó. Então, no retorno à essência, a gente não se justifica, a gente não fica querendo aparecer, a gente não força a barra, enfim, a gente morre e deixa Jesus aparecer. Toma a cruz dia a dia e segue o Senhor. É isso, minha irmã. Quero agradecer muitíssimo pela sua disposição, pelo seu tempo, pelo seu coração, por compartilhar um pouquinho com a gente. Eu sei que tem muita coisa aí, faltou muita coisa aí de ser dita, mas quem sabe Deus vai preparando os próximos aí e a gente vai ouvindo um pouco mais, porque a caminhada com Cristo é uma novidade de vida, né, Sirlene? Quantas coisas, os grandes milagres, os pequenos milagres, né, a manifestação do amor, do cuidado dele, e nós somos testemunhas, né, de que o Senhor tem cuidado da sua vida por tanto tempo, né, com tanta fidelidade, mas também somos testemunhas da sua obediência, da sua submissão ao corpo, da sua obediência ao Senhor, do seu romper de limites, né, pessoais, físicos, mas a sua determinação de estar no centro da vontade de Deus, como você compartilhou aqui na mesa de casa, né? Quer viver um evangelho de verdade, né?
viver um evangelho de verdade, aquilo que Cristo deixou para nós, sem uma aparência de alguma coisa, mas é essa essência, né? Então, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Muito obrigado pelo seu tempo. E nós vamos encerrar esse tempo aqui, com você deixando um conselho para quem está nos ouvindo, alguma coisa que o Senhor colocar no teu coração aí agora, que você flua aí em Deus. Depois das tuas últimas palavras, a gente já vai dar um tchauzinho. Pode dar seu conselho. Eu, na verdade, assim, né, sintetizei a questão do testemunho, mas eu concluo agora, né, falando para você que está me ouvindo, ou você que vai ouvir, né, seja qual for o momento, a hora, que é possível, tá? A tua chamada, que Deus chamou para você, o propósito de Deus na sua vida, ninguém nem nada pode impedir, tá? Às vezes a gente pensa que Deus só vai usar se eu tiver dinheiro, se eu for bonita, ou se, não, né? Eu era uma pessoa, sou, né? Uma pessoa assim, que não tenho, do que eu tenho, né? Para fazer a obra de Deus. Mas aprove a ele me usar. Então, assim, de uma forma que você olha, eu digo assim, Deus, eu quero que seja assim, todo mundo olha e diga só Deus. Então, é só Deus mesmo. Né? Uma pessoa, mulher, com deficiência, o diabo disse que eu nunca ia fazer obra de Deus, eu já fui para os 4 cantos do Brasil e fora do Brasil, já pisei em algumas nações aí fora, acho que umas 5, tá? Tem muita coisa, como a Paula disse, muita coisa, né? Isso porque eu quero dizer para você, o diabo disse que eu nunca ia fazer obra de Deus, tá? Testemunhos de pessoas que foram tocadas são inúmeras, porque o diabo disse que eu nunca ia fazer, porque eu tinha problema com deficiência, que ninguém ia acreditar. Eu quero dizer para você que eu acabei de chegar de uma missão extraordinária no Nordeste, onde Deus fez algo sobrenatural. Estou falando da última experiência, né? Não estou falando de toda uma vida, mas da última experiência. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem, sim, na tua vida uma chamada maravilhosa e Ele quer te usar e você não se limite a nada. Detalhe, eu não tenho ninguém morando, não, eu moro só, tá? Sou eu que faço tudo em casa. Tem gente que pergunta, né? Você faço tudo. Aí você tem robozinho! Conta que você tem robozinho que varre a casa, gente. Ela é chique demais, ela tem robozinho. E ela ainda me afrontou, mandou um vídeo do robozinho limpando a casa dela. Falei, gente... Tem um robozinho que limpa a casa, tem um robozinho que limpa a casa. Minha amiga está me afrontando aqui. Glória a Deus pelo robozinho. Ó. Deus envia o socorro que a gente precisa. Tem um robozinho que limpa a casa, Então, queridos, olha só, alguém disse que, mas você não sente dor, você acredita que não? Se eu disser, olha, a menos que eu me esforce muito, né, tipo, ande muito, acho que qualquer pessoa até sentiria, né? Mas não vivo assim, não vivo com dores, eu ministro, tem seminários que a gente faz o dia todo, em pé, e é uma bênção de Deus, tá? Então, olha só, eu oro para que o Espírito Santo cure você de sua identidade, que você saiba quem você é em Cristo, porque se você souber quem você é em Cristo, não tem quem te segure. E o meu conselho é que você não desista, sabe? Não aceita essa questão de depressão, de coisa, de mentira do diabo na sua mente, não aceite, é mentira de Satanás. Ele é mentiroso e pai das mentiras. Eu sou uma prova viva de que o diabo mentiu, mas ele perdeu feio. Tem mais, Paula, só para fechar. Eu acredito, isso é coisa minha, pessoal, né? Não vou dizer que é falta de fé, não, porque, vamos dizer, usar isso como justificativa, não, mas aqui, no meu espírito, eu sei que Deus pode curar a qualquer momento, manifestar. Curada eu já estou. Aqui dentro eu não me vejo pessoa com deficiência, mas o meu físico ainda, ele tem limitações. Mas eu quero dizer uma coisa, eu tenho convicção de que Deus pode, num abrir e fechar de olhos, arrumar tudo, sabe? Mas você sabe de uma coisa também? Eu penso que Deus até permitiu para mostrar para o diabo e humilhar o diabo, de que, é isso aí. De que olha as curas que têm acontecido, gente, tá? Se alguém aí que já acompanhou e viu que foi curado, avisa aí,
porque você vai ver, tá bom? Então, por quê? Para que todos saibam que não tem a ver com Cirlane, não tem a ver com você, não tem a ver com nenhum de nós, mas o poder de Deus não está limitado a nenhuma limitação física, nem emocional, nem espiritual, nem cultural. O poder de Deus, a vida de Deus está muito acima do que podemos imaginar ou sentir. Deus está acima de todas as coisas, amém? Deus abençoe, viu? Prossiga. Aleluia, aleluia, é isso aí. Então, com essas últimas palavras aí da Cirlane, eu só posso dizer amém, concordar, amém. Dizer amém, dizer que tá ligado na terra, em nome de Jesus. E mais uma vez, obrigado para você que ficou aqui com a gente, nos assistiu. Fique à vontade, se esse vídeo abençoou sua vida, compartilhar com outras pessoas. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Tchau. Deus abençoe, gente. Amém.